Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Meu nome é Rogério Pinheiro e este é o canal Amigos do Profeta, um canal que nasceu do coração de Deus para abençoar você, toda a sua casa, toda a sua família e também os parentes e amigos na hora que você compartilha os nossos vídeos. E você que é novo por aqui, se inscreva em nosso canal, é uma bênção para você e para todos que você ama. Você se inscreve em nosso canal, ativa o sininho e todas as vezes que tiver um vídeo novo, o YouTube vai mandar a notificação para você. E aí você vai assistir e vai ser muito abençoado. Eu quero contar uma história real que aconteceu na minha vida. E todas as vezes que eu conto essa história, eu me lembro de Gênesis capítulo 18 e o 19. Na hora que o anjo aparece a Abraão, não só um, mas três. Três anjos, três seres da parte de Deus. E lá, no capítulo 19 de Gênesis, fala dos anjos que foram visitar Ló, lá em Sodoma. E ali todo o povo de Sodoma viu aqueles dois anjos. E aqueles anjos tinham uma beleza grande. E aquele povo que estava corrompido queria fazer sexo com eles. Bem, isso será uma pregação para outra hora, outro dia. Mas hoje eu quero falar de uma experiência que tive aqui em Brasília, lá no PSU. PSU é uma cidade e eu estava lá no Monte do PSU. Este monte, no passado, era o pastor Sena que tomava conta deste monte. Lá era uma área grande e muita gente, quase de toda a Brasília, ia visitar este monte para orar e buscar a face do Senhor. Durante a noite era cheio, durante o dia, toda hora tinha pessoas orando. Nas madrugadas era um monte de muito movimento. E lá existia uma tenda, eu não sei se existe hoje, mas existia uma tenda, isso faz alguns anos que aconteceu, e essa tenda tinha em torno de uns 9 a 10 quartinhos que o pastor deixava os visitantes dormir lá, ou seja, as pessoas que iriam fazer propósito grande de 5, 6 dias, de 20, 21 dias, e ficava ali hospedado, tá bom, naqueles quartos. E ali ia muitos pastores, muitos obreiros, pessoas, evangelistas, missionários, muita gente iria para ali para buscar a face do Senhor, principalmente nas madrugadas. E eu estava ali fazendo o propósito de 21 dias. Amém? Estava ali buscando a face do Senhor, um propósito de pão e água durante 21 dias. Um propósito forte, poderoso. E durante um dia desses, desses 21 dias, eu não me lembro se foi no quinto ou no sexto dia, mas apareceu um homem todo de branco. E todo mundo estava vendo aquele homem. Aquele homem estava materializado. E eu estava orando por algumas pessoas que pediram oração lá na tenda, e aquele homem passava, alisava minha cabeça e dizia: "Filho amado do Pai". E eu não entendia por que ele passava por mim, ele passou por mim umas 4 a 5 vezes e falava: "Filho amado do Pai". Incrível que eu olhava para ele e via que ele estava sempre com os olhos brilhando para mim, com os olhos cheios de lágrima. Tudo bem, aquilo me deixou um pouco curioso, e teve até um irmão
que estava lá, um irmão em Cristo, disse assim: olha, irmão Rogério, isso aí tá estranho. Esse cara aí alisando a sua cabeça, chamado filho amado, o tempo todo falando filho amado do Pai. Mas tudo bem. Eu comi o pão com água, fui dormir. Às 3 horas da madrugada me levantei e subi o monte. Cheguei no monte, não tinha ninguém. Aquilo para mim era uma novidade, porque sempre tinha movimento o tempo todo de pessoas orando e clamando ao Senhor naquele monte, porque era um monte bem conhecido. E Deus falou assim no meu coração: filho, desce porque eu tenho um mistério contigo lá embaixo na tenda. E eu queria muito ficar no monte, mas eu disse: vou obedecer ao meu pai, ao meu Senhor. Desci para a tenda. Chegando na tenda, o homem de branco estava lá. E ele estava todo de branco, com uma maleta daquele tipo 007, eu não sei se o nome é esse mesmo, né? E só que era branca com os detalhes de ouro, né? Uma maleta daquela que antigamente os empresários usavam, não sei se usa nos dias de hoje esse tipo de maleta. E Deus disse mesmo assim: vai até lá, se aproxima dele. E eu peguei, me aproximei dele. E ele disse: filho amado do Pai. Eu disse: paz do Senhor. E ele disse: paz. E eu sempre fui uma pessoa que prestei muita atenção nos mínimos detalhes. Aqui em Brasília tem um barro vermelho, que é impossível você andar descalço e não sujar os pés. Os pés, se você andar descalço aqui em Brasília, seus pés vai ficar sujo, avermelhado, apoeirado, empoeirado, aliás. O que aconteceu? Os pés daquele homem estavam limpos, não estava sujo. As unhas dele não tinham sujeira. Os pés não estavam vermelhos da poeira de barro. Estava limpo. Aquilo me chamou a atenção. Outra coisa que me chamou a atenção, as vestes estavam limpas. Não tinha amassado nas vestes. As vestes eram brancas e estavam branquinhas, limpas. Bem, na poeira que tem aqui em Brasília, principalmente em monte, era para as vestes estarem manchadas de poeira ou de barro. Não estava. E eu sempre prestando atenção. A maleta dele, a bolsa, a mala, estava limpa, muito limpa. E ele disse assim: filho amado do Pai, você está com fome? Eu disse: não, não estou com fome. Não, porque se você quiser comer, aqui tem frutas. Ele abriu a maleta e tinha frutas. E as frutas estavam muito bem cuidadas. Não tinha, as bananas não estavam estragadas. Uva, maçã, pera, estava tudo ali dentro da mala. Imagina uma pessoa que anda com frutas dentro da mala. E as frutas estavam como se tivesse colhida naquele momento. Muito novas frutas. Oh, aleluia, glória a Deus. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Aleluia. E outra coisa que eu prestei muita atenção, eu sou muito detalhista em tudo. Ele ficava glória, 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 glória o tempo todo. E a língua dele não enrolava. Glória, 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 glória o tempo todo. E só parava de dar glória na hora que falava comigo. E ele disse: tá vendo aquele animalzinho ali, aquela criatura? E ela apontou para um sapo. Eu disse: estou vendo. Ele fez: nunca mate uma criatura dessa. Só mate se ela te atacar.
Mas se ela não te atacar, nunca mate. Porque se você matar, você estará pecando contra Deus. Então, quer dizer, na hora que você mata um passarinho, na hora que você mata uma lagartixa, uma víbora, ou seja, você mata um animal desse, e você não está correndo perigo de vida, nada, e você mata por matar, você estará pecando a Deus. Você está pecando ao Senhor. Isso é tremendo. Eu disse, tudo bem. Aleluia. E ele disse mais: se Deus te mandar entrar em um lugar perigoso, pode ir, não tenha medo. Pode ir resgatar a vida que estiver naquele lugar. E se alguém tentar contra a sua vida, Deus me enviará para te proteger. Queridos, aquilo eu posso confessar a vocês que aquilo me deixou com um pouco de medo. Ele ficava glória, glória, glória o tempo todo e tocava na minha testa e dizia, eu estou te tocando. Aleluia. E ele falou uma coisa muito interessante. Ele disse, você está notando alguma coisa diferente nesta noite? Eu disse, estou. Ele fez, o que é que você está notando? O que é que você observou? Eu disse, observei que acordado só está eu e você. Ele fez, tem muitos pastores, tem muitos senhores que esta noite não acordou, estão dormindo. E ele disse, quando o Senhor Jesus voltar, quando Deus Todo-Poderoso retornar para buscar a sua igreja, vai encontrar muita gente dormindo. Fique atento, não durma, vigie, dia e noite, porque o Senhor está às portas, e quando Ele vier, Ele quer te encontrar acordado. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Então eu entendi que Deus vai encontrar muita gente dormindo, morto na fé, pessoas que não estão buscando o Senhor, estão vivendo de qualquer jeito. Então são essas pessoas que estarão dormindo diante de Deus, em vez de estar acordado e louvando ao Senhor. Outra coisa, ele ficou glória, glória, glória o tempo inteiro. Eu falei para ele, eu fiquei um pouco sem reação. Eu disse, é isso que Deus queria falar comigo? Ele disse, filho amado do Pai. E ele disse, você vai dormir? Eu disse, eu vou entrar no meu quarto e terminar de orar. O mais interessante que o pouco que se falou naquele momento, a hora rodou muito rápido. Aleluia. E eu entrei no quarto e fiquei dentro do quarto só escutando a voz dele. Glória, 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 o tempo todo. Quando teve uma hora que ele parou, bateu na porta do quarto e disse, filho amado do Pai, eu estou indo. Na hora que ele falou isso, eu dei só um tempinho, pouco tempo, e abri para saber para onde era que ele ia. Qual era o caminho que ele ia pegar. Na hora que eu abri a porta do quarto e corri para o monte, eu não vi mais ninguém. Ele desapareceu. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Na mesma semana, eu recebi um convite para pregar numa igreja no Paranoá. Essa igreja hoje não existe mais. O pastor fechou e, se eu não me engano, ele foi abrir uma congregação lá no Paraná.
Bem, eu fui pregar, eu chamei um pastor amigo meu, o Coy, e nós fomos pregar nessa igreja. Quando eu cheguei na igreja, a primeira coisa que eu olhei para cima era uma igreja humilde, simples, e eu olhei em cima da igreja, estava aquele homem de branco, em cima da igreja, e ele fez assim para mim. E eu disse, meu Deus, eu estou ficando louco, estou ficando louco. O pastor me chamou para jantar, eu não quis jantar, e na hora que começou o culto, subimos, o Coy era o levita, e eu seria o pregador da noite. Quando eu cheguei no altar, e subi para sentar no altar, eu vi aquele homem, estava em cima do altar. E eu comecei a pensar que era coisa da minha cabeça. E na hora que eu levantei a mão para repreender aquele homem, o Espírito Santo me puxou a orelha. Disse assim, filho, por que estás repreendendo o meu anjo? Por que estás repreendendo o meu anjo? Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Uma experiência muito forte de materialização. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. E na hora que comecei a ministrar, a presença de Deus era tão imensa, tão forte, que aquele pastor que era uma igreja batista, ele não era um homem de, assim, muito espiritual, era só palavra. Naquele dia, ele mesmo disse, meu Deus, o que é que está acontecendo? Que presença é essa? Aleluia. E as pessoas que estavam ali foram batizadas com o Espírito Santo, muito jovens. Era um pastor de idade e ele reclamava o tempo todo que Deus tinha mandado muitos jovens para ele. E ele não queria lidar com os jovens, ele queria lidar com pessoas mais idosas. Eu fui pregar naquela igreja e tinha muitos jovens. E Deus batizou com o Espírito Santo. Muitos jovens ali saíram cheios do Espírito Santo. Em tempos diferentes, eu visitei ainda a igreja dele. E ali, muitos jovens que daquele dia já não estavam mais com ele, a igreja estava com pouco movimento, mas quando souberam que era eu que ia pregar naquela noite, os jovens vieram das outras igrejas e lotaram a igreja dele novamente. E os jovens estavam só dando testemunho. Pastor, eu sou missionário. Pastor, hoje eu sou o pregador da palavra de Deus. Pastor, o Espírito Santo me usa. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Queridos, uma manifestação sobrenatural que aconteceu na minha vida. E naquele dia eu vim embora, o pastor Coy ficou de uma maneira que ele não conseguia ficar em pé. A presença de Deus foi tão grande que todo mundo se prostrou. Ficou prostrados assim, de joelho. E no outro dia eu voltei, a mesma noite, voltei para o Monte do Pessu. E quando eu me acordei pela manhã, que eu fui orar, que eu sempre orava pelas pessoas, eu vi o homem de branco. Agora ele já não estava mais só. Ele estava com outra pessoa de branco. Se parecia uma mulher. E os dois chegaram na porta da tenda e ele disse, filho amado do Pai, eu estou indo. Aleluia. E a outra pessoa sorrindo também, dando tchau. E ali eles desapareceram. Isso é uma história real. Isso é real. Isso aconteceu comigo, aqui em Brasília. Aleluia. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus.
Deus mandou falar, dar esse testemunho. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Sabe, se você abre o coração para Deus, Deus abre o sobrenatural para você. Se você acredita no sobrenatural, é chegado o tempo de sobrenatural na vida dos que acreditam. Creia, tão somente creia. O sobrenatural de Deus vai começar a acontecer na vida de muita gente. As obras dos últimos dias será uma obra de muito sobrenatural, de grandes sinais, de prodígios e maravilhas. Eu não tenho sombra de dúvida que alguém que está me escutando hoje aqui vai ter um sobrenatural muito grande com Deus, assim como eu tive e até maior. Eu creio nisso. Amém? Que Deus abençoe e vamos orar juntos em nome do Senhor Jesus. Deus amado, Deus todo-poderoso, Deus misericordioso, eu oro pelo teu ungido, pela tua ungida, por esta pessoa, Senhor meu Pai Santo Deus, que acredita no teu sobrenatural, que acredita no mundo espiritual. Pai Santo Deus, que acredita que até os dias de hoje, Deus ainda é Deus. E Ele é poderoso para realizar os seus grandes sinais. Pai amado, Deus todo-poderoso, Deus misericordioso, que o Senhor possa estar abençoando este homem, esta mulher, este jovem, esta jovem que me escutou agora e no seu coração disse: eu quero ter um sobrenatural desse, ou até maior. E o Espírito Santo de Deus está falando: é chegado o tempo, é chegada a hora de levantar novos profetas, de levantar homens e mulheres que não terão medo de enfrentar o sistema. Homens e mulheres que estão prontos para se entregar a Cristo, para se entregar a Deus e fazer a obra dos últimos dias. Que o sobrenatural alcance este povo, que o sobrenatural alcance esse jovem, esta mulher, este homem e esta criança também. Que Deus faça acontecer uma igreja avivada, um novo tempo, um tempo de avivamento, um tempo que Deus vai reunir os seus remanescentes e vai fazer uma grande obra. Eu creio nisso, Senhor. Eu creio nisso, Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu creio nisso, Senhor. Eu creio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Queridos, fiquem na santa paz do Senhor. Bom dia mais uma vez e amanhã estaremos trazendo a palavra revelada. Que Deus abençoe a todos.